Primeiro, muito obrigado para Johnny, para o coletivo Aurora Negra, para organizar essa atividade. Como o Johnny amou falar, é muito importante que se faça algo para a estruturação desse espaço e também para dar uma resposta de solidariedade a cargos pedidos que chegaram, porque o assunto é exatamente nesse sentido. O conceito da aliança, da solidariedade, que é um pouco a coisinha que eu queria falar hoje para vocês. Eu fui aqui o ano passado, falei das atividades da FAI italiana, não vou repetir, não sei quem não estava. Não repetimos, está a bandeira. Companheiros aqui do coletivo conhecem, queria falar de uma coisa que é um retorno de uma atividade de pesquisa, também que eu fiz nos 2 anos passados, viajando no Brasil, por aqui e pelo estado de Espírito Santo, falando com companheiras e companheiras envolvidas na luta afro-indígena, na solidariedade às aldeias, na solidariedade às comunidades quilombolas, que foi um trabalho que levou também a publicações acadêmicas. Então eu acho que tem algo como um dever ético mesmo, de compartilhar também os resultados destas reflexões com a gente que em grande parte colaborou a essa pesquisa, a essas atividades, porque fizemos entrevistas também com Júlio, com o coletivo Aurora Negra, com o pessoal das aldeias Irajacá e Itacojumirim. No Espírito Santo falei com os companheiras e companheiros do Teatro Motim, que estão envolvidos na luta quilombola da região do Sapé do Norte. E a finalidade desse trabalho foi e será abrir uma reflexão sobre as relações entre anarquismo e a tradição anarquista, especificamente, decolonialidade e lutas que se fazem no cotidiano aqui, lutas sociais, lutas de pessoas e comunidades marginalizadas e discriminadas etnicamente, racialmente, etc. E o que é interessante ver entre os primeiros resultados desse trabalho é que se vamos abrir uma reflexão sobre as perspectivas anarquistas decoloniais ou as perspectivas decoloniais de um ponto de vista anarquista, basicamente compreendemos que, de um lado, o que fala normalmente nos últimos anos a decolonialidade, que historicamente a decolonização foi incompleta, porque a decolonização, que em muitos casos na história do Brasil e da América Latina foi no século XIX, na história dos países africanos e asiáticos foi na segunda metade do século XX, mas esse tipo de decolonização política ou constitucional, levando a simples independência nacional, não cancelou nada dos mecanismos de opressão de origem colonial, como o Estado, o capitalismo, o colonialismo a de discriminações também raciais contra as comunidades indígenas. A ideia que o Estado-nação vai cancelar o que era a territorialidade indígena, a territoriale
idade dos povos que estavam ali antes dos colonizadores. Isso é algo que é muito importante, já os outros companheiros falaram, porque aqui nas lutas indígenas e afrodescendentes se afirmam ideias de território, que são ideias de território completamente diferentes da ideia europeia do território. Ideia europeia do território, que é algo muito ligado ao conceito de Estado. É uma ideia de território como espaço, com fronteiras lineares, espaço onde a soberania política se exprime através também do terror, o terror do Estado e do monopólio da violência, enquanto aqui nas lutas afro-indígenas a ideia de território é uma ideia de relações sociais que tem a ver com a terra, tem a ver com uma relação também diferente entre seres humanos e natureza. Um discurso de território que é completamente diferente e que se exprime de maneira a criar potencialidades libertárias, e que me interessa também porque minha disciplina é a geografia. Já falei disso, tem um monte de historicamente presente de anarquistas na geografia, alguma razão vai ter, eu acho. Temos o Adriano também, que é geógrafo, ele também, mas aqui. Então, ok, basicamente resultou destas entrevistas e deste trabalho, que são unicamente o começo de um projeto que deveria ter mais fôlego e que eu queria continuar nos próximos anos, é que entre tradição anarquista internacional e transnacional, mesmo se do ponto de vista histórico começada na Europa, por muitos aspectos, e tradições indígenas, lutas afrodescendentes, lutas anticoloniais, tem pontos de contato, tem pontos onde precisa uma discussão, tem pontos com contradições possíveis, debates a continuar, e tem pontos onde o anarquismo pode aprender coisas e pontos onde o anarquismo pode trazer sugestões, ideias e práticas interessantes para essas lutas, porque tenha uma troca produtiva no sentido exatamente de solidariedade e das alianças, porque eu falo aqui já agora no sentido um pouco da aliança, sendo homem branco europeu que vem de uma tradição de luta que é outra em relação à luta afro-indígena apoiada aqui pelos coletivos, mas que tem pontos de contatos e de solidariedade internacional e transnacional necessária, também considerando que o anarquismo é transnacional. O anarquismo começou formalmente aqui nessa região por proletárias e proletários de origem europeia que emigraram, né? E depois se fertilizou de alguma maneira com ideias e práticas que talvez não se chamavam anarquistas, porque viram de culturas diferentes, mas tinham pontos de contato. E isso é porque, por exemplo, historicamente, agora se está redescobrindo toda uma tradição no Brasil e na América Latina de conexões a partir do final do século XIX entre esses migrantes de origem europeias e, em alguns casos, povos indígenas, em alguns casos lutas
afrodescendentes, tem vários estudos nos últimos anos, por exemplo, nas conexões entre anarquismo e comunidades indígenas no Peru, com militantes como Manuel González Prada, que é leitor de geógrafos anarquistas Reclus e Kropotkin, que foi entre os primeiros aliados das populações indígenas da sua região, das Andes, que, ademais de denunciar o genocídio indígena que continuava nas repúblicas independentes, exatamente como no tempo dos conquistadores, ele falou, ele também apreciava as tradições de participação, ele falava mesmo de igualitarismo das comunidades indígenas das suas regiões, sobre as quais trabalhavam outros tempos mais recentes, como Cíndia Rivera Cusicanqui e outros. Então, tem práticas bastante símeis, partindo de nomes e de tradições diferentes. Isso chama aliança, se chama o que hoje se define também o pluriverso, o chegar a objetivos que podem ser os mesmos, com caminhos diferentes e partindo de culturas também diferentes. O que destacaram os companheiros do Espírito Santo nas entrevistas sobre as lutas que eles estavam apoiando na área quilombola do Sapé do Norte, sempre no estado do Espírito Santo, é que tem uma série de elementos que essas comunidades, por sua mesma tradição, têm em comum com a tradição anarquista. Por exemplo, o federalismo. Então, uma ideia de território, de organização social que não é a ideia do Estado e do Estado-nação. O discurso da ação-direita, mesmo o que o Júlio falou das retomadas. A retomada é o princípio anarquista da ação-direita. Se não, porque sabemos que a pessoas exploradas, pessoa nenhuma vai dar seus direitos se ele não retoma diretamente pela ação direita seus direitos. Uma outra coisa que também a nível internacional é muito interessante, chama muito a atenção da tradição quilombola, que destacaram os companheiros entrevistados também, é o seu caráter inclusivo. O quilombo não é uma comunidade que exclui, é uma comunidade que recebe independentemente da proveniência. Isso é algo que também levou a debate sobre como o fenômeno que no Brasil se chama quilombola, mas existiu em todas as Américas, em muitas terras colonizadas, e onde havia esse tipo de colonialismo e de necessidade de rebelião, de refúgio, de organizar comunidades diferentes, essa ideia funda conceitos de liberdade, que não são os mesmos conceitos do que o mundo intelectual eurocêntrico fala, a liberdade dos antigos, a liberdade dos modernos, a liberdade liberal, a liberdade republicana. É um conceito de liberdade por rebeldia e ação direita, e autogestão e auto-organização, porque chamamos princípios do mesmo tipo. Se destacaram na visita, a qual muitas das pessoas que aqui estão presentes participaram no ano passado nas duas aldeias. Primeiro, o discurso também da aliança que eles falaram. O Júlio também falou ano passado que os indígenas que estavam aqui foram os primeiros a apoiar os quilombos, a apoiar as lutas afrodescendentes, a aceitar um discurso de aliança. E isso
algo que eu acho absolutamente central no sentido de uma decolonialidade que não seja algo que leva a novos nacionalismos, a novos comunitarismos exclusivos, que não leve mesmo a criação de novas elites, mas que seja algo que efetivamente leve a uma descolonização que é também social, cultural e das práticas, além do discurso político e dos limites que conhecemos a decolonização oficial. E aqui eu acho que o anarquismo pode sugerir elementos interessantes. Eu acho que o primeiro elemento é a coerência entre a teoria e a praxe. A coerência entre a teoria e a praxe é algo que é fundamental no anarquismo maltesiano, por exemplo, porque coerência entre a teoria e a praxe significa que se praticamos a autogestão e queremos uma prática de liberdade, não podemos fazer confiança a políticos, não podemos fazer confiança a instituições. E isso é um ponto bastante fundamental. Também sobre os problemas que merecem mais discussão. Falamos no ano passado dos problemas da demarcação das terras, do problema da cidadania, de todas coisas que, de um lado, são reivindicadas como direito. Do outro lado, tem o perigo que a demarcação oficial feita pelo Estado leve a uma institucionalização das comunidades. Então, o que o anarquismo de caráter cristiano fala é exatamente esse discurso da coerência. Não é um problema obter concessões que podem vir do Estado, pois o Estado existe, a condição que se obtém pela luta desde baixo e que a gente se organize desde abaixo, de maneira independente, autogestionária e auto-organizada. Isso é esse princípio de coerência que pode resolver muitas questões, muitos problemas. E o outro ponto é, evidentemente, o discurso internacionalista, porque claramente essas lutas não podem resolver-se, não se podem fechar num discurso local, num discurso limitado. O Júlio falou do problema do planeta. Isso é o tipo de reflexão que precisa fazer. Então, uma reflexão que concerne as aldeias indígenas, os grupos quilombola aqui, como concerne o proletariado asiático, como concerne o povo europeu. Precisa continuar esse discurso internacional e transnacional, considerando que com esse tipo de diálogo e contaminação, o anarquismo mesmo se enriquece de ideias e de práticas, como outras culturas, ideias de bem viver, ideias de relações diferentes entre humanos e natureza. Então é uma troca potencialmente muito enriquecedora. Um último ponto para antecipar a continuação talvez dessa pesquisa. Um outro ponto é que todo esse discurso tem também raízes históricas que devem ser investigadas mais, porque, por exemplo, porque a decolonização institucional e política não funcionou de uma maneira que não gosta, do ponto de vista libertário. Mesmo porque os muitos anarquistas que estavam naquelas lutas não foram escutados, foram marginalizados, mas estavam.
e se está sempre mais redescobrendo com trabalho de arquivo, com trabalho de documentação, que havia um monte de anarquistas no começo dos movimentos anticoloniais, também no século XIX, também movimentos anticoloniais africanos. Estou discutindo com um colega do fato que tem várias figuras que se estão redescobrindo agora, de anarquistas que inspiraram aos movimentos de liberação da África lusófona. Partidos que a um certo ponto da história, em muitos casos, se viraram stalinistas, mas que no começo aprenderam também com figuras anarquistas, que, bom, talvez podemos falar mais depois desse tipo de situação, mas são trabalhos que se estão fazendo, então é importante fazer essas conexões entre experiências diferentes, de regiões diferentes, de períodos diferentes, para construir esse tipo de alianças. E, falando de geografia, em conclusão, aproveito para um pequeno anúncio. Existe uma iniciativa que chama-se Conferência Internacional das Geografias e Geógrafos Anarquistas, que vem organizada em países diferentes cada 2 anos. O primeiro foi na Itália, o segundo na França, o terceiro no México, o quarto na Argentina e o quinto vai ser feito em São Paulo, graças aos companheiros e companheiras da Biblioteca Terra Livre, o ano próximo. Então seria interessante que fiquem em contato e que tenham participação também das aldeias, dos coletivos, das situações de luta. E, bom, agora termino aqui e depois falamos mais.